E por que orientar a escola traz tantos benefícios para o seu filho? Porque a escola está integrada com o desenvolvimento intelectual, social e emocional do seu filho. Ali, ele vai ter oportunidade de se relacionar, de conhecer como é o mundo real fora do imaginário dele, fora da sua realidade em família. Como acontecem as regras, as orientações, os comportamentos diferentes de cada coleguinha, como desenvolver as suas habilidades, como praticar determinadas atividades, como seguir as dinâmicas feitas em sala de aula. Daí a importância de você, mãe, sempre estar orientando a escola como se relacionar com o seu filho. A importância de você preparar a escola constantemente, ser uma mãe presente, exigir uma professora auxiliar ou monitora para estar sempre acompanhando, sempre presente com o seu filho. E que todos, professores, auxiliar, coordenação, direção, os coleguinhas, todos aprendam como se relacionar, como se comunicar, como interagir com o seu filho. Realmente fazendo acontecer a inclusão. Como, por exemplo, aconteceu uma situação com o meu filho anos atrás, no primário, quando a auxiliar, ele teve várias professoras auxiliares, mas uma determinada professora auxiliar tinha dificuldade de ajudar nessa interação. Então, ela ficava nos fundos da sala de aula com o Henrique e apenas cobrando e exigindo que ele copiasse a atividade da lousa, ou que ele pintasse, ou que ele respondesse, enquanto toda a sala estava voltada a atenção para a professora e o Henrique por último. Como se o Henrique não tivesse habilidade, não tivesse condições de acompanhar o conhecimento e o desenvolvimento das outras crianças. O que aconteceu? O Henrique começou a demonstrar desinteresse, ele se debruçava na carteira, ele deitava no colo da prof, ele queria sair da sala de aula o tempo todo. Então, eu procurava diariamente falar com a professora, apresentava na época textos para ela ler, vídeos para ela assistir, conteúdos para ela se informar sobre como lidar com o Henrique, como ajudar ele a interagir com a sala de aula. Mas nem sempre isso é possível, porque com essa professora não foi possível essa situação. Por quê? Por falta de experiência, por falta de interesse da professora. Todos os conteúdos que eu, mãe, levava até ela, não havia interesse de pesquisar sobre aquilo em casa, de conhecer melhor o mundo autista, como se relacionar com uma criança autista. Não havia esse interesse. Então, nunca tinha tempo, né? E a professora responsável ali na sala de aula também tinha o mesmo comportamento, ou seja, a auxiliar também não tinha liberdade em desenvolver o Henrique. Por quê? Porque a professora principal ali na sala de aula não dava espaço, não havia permissão para isso. Com o tempo, todos os dias eu presente na porta da sala de aula, falando todos os dias, até que eu precisei conversar com a coordenação. Então, o que eu procurei orientar, tanto a professora quanto a auxiliar? No momento, o Henrique estava tão fissurado no tema sobre dinossauros. Ele só falava sobre dinossauros, pensava em dinossauros, brincava com dinossauros. Então, eu orientei que elas procurassem interagir o tema com o conteúdo em sala de aula.
Então, por exemplo, se fosse um conteúdo de matemática, colocar 3 dinossauros mais 2 dinossauros é igual 5 dinossauros. Seria muito mais interessante para ele do que simplesmente 3 mais 2 é igual a 5. Naquele momento, a matemática não era o tema principal para ele. Foi importante eu trazer esses conhecimentos, explicar para elas qual era a realidade do Henrique naquele momento, do imaginário dele. O Henrique dormia e acordava falando e pensando em dinossauros. Não tinha como apresentar outro conteúdo interessante para ele se não fosse sobre dinossauros. Daí a importância de você, mãe, sempre estar presente, orientando a escola sobre como desenvolver o seu filho.